Olá, meus amores e minhas amoras, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário qual você vai assistir essa videoaula comigo, Kleber Whittaker. A videoaula hoje de baralho cigano, módulo 2. Né? Tivemos ali o módulo 1, que foi da carta número 1 até a carta 16, e nesse módulo veremos da carta 16 a 17 até a 36. Vamos lá? Começando com a carta 17, a carta da cegonha, que vem falando de novidades que chegam até você. Sejam elas propostas, sejam elas portas abertas, possibilidades, notícias, né? São coisas boas que vêm chegando até você. Então esteja preparado para isso, tá? Novidades. Carta número 18, a carta do cachorrinho, que fala sim de um amor incondicional, um amor verdadeiro, fala de confiança, lealdade, companheirismo, parceria, dedicação, né? É uma carta extremamente positiva, tá certo? Carta número 19, a carta da torre falando da espiritualidade, aonde ela te convida, né, a você se isolar do meio por um período para que você consiga ter um pouquinho de tranquilidade, para que você possa se conectar com você mesma, com a tua essência, com a tua espiritualidade, com o teu divino. Aqui não falamos de religiosidade, falamos de essência, falamos do divino, falamos daquilo que você tem quanto importância para você de conexão. Falamos de você se reconectar com seu Deus e a sua deusa, para que você possa se equilibrar com você, com o seu divino, e voltar depois para o meio, saindo do isolamento, mais alegre, mais feliz, mais tranquilo e com a saúde mental, espiritual e física em dia. Tá certo? Também fala para você, dependendo do contexto da sua leitura, para você sair do isolamento, né? Para você sair da reclusão e vir para o meio, interagir com as pessoas, interagir com a natureza, interagir mais com o mundo ao qual você vive. Então depende muito, isso vem sempre vindo um conselho da espiritualidade, num padrão de espiritualidade, porque é o que essa carta remete, tá? Dentro do baralho cigano, tá certo? Carta do Jardim, carta número 20. Carta do Jardim, falando da saúde, saúde mental, física e emocional. E aonde que a gente... Por que, Kleber? O que tem um jardim a ver com a saúde? Sim, né? O jardim ele remete à natureza, ao plano natural. E eu sempre digo que viemos da natureza e um dia voltaremos para ela, né? Então temos uma conexão vitalícia com a natureza. Então ela cuida assim da nossa saúde, desde os primórdios, vamos dizer assim, né? Os remédios, eles primeiros vieram da natureza. A natureza ela te cura sim de dentro para fora. Pode não ser tão rápido quanto as medicações alopáticas e químicas, mas ela tem um fundamento curativo dentro do teu ser muito forte, muito importante, sem que ele degrida ou agrida nenhum outro tipo de contexto, tá? Fisiológico, biológico ou emocional. Então, assim, a natureza ela convida você a um passeio no parque, a um passeio no bosque, ela convida você a interagir com ela convida você a abraçar uma árvore, a pôr o pé na terra, pôr o pé na grama, sentir o cheiro das folhas, o cheiro das flores. Ela convida você a deitar para relaxar em cima da grama, ela convida você a passear interagindo com as pessoas, porque a gente sempre acaba fazendo boas amizades, ou até mesmo para você sentar e desabafar das suas dores, das suas lamentações, das suas dificuldades, suas mágoas, suas raivas, né? A natureza também ela tá ali para te ouvir, para te entender, sem te julgar. Pelo contrário, ela vai te acolher, vai te dar colo, vai recuperar suas energias
para que você fique bem e vá embora de uma forma tranquila e restabelecido. E de graça. Basta pedir licença para entrar e agradecer para sair. Tá certo? E assim, a carta do jardim, ela fala de renascimento também, de um novo ciclo. Por quê? Porque a natureza ela entra num período de hibernação, de dormência, a gente pode dizer assim, outono e inverno, onde ela adormece para dar o tempo de trocar as folhas velhas, se recuperar, se tratar, descansar, para que na primavera ela possa florescer com as folhas novas, com as novas flores, folhas e revitalizada. E assim é a vida e a nossa saúde. Ele pode dizer para o teu consulente que é um momento de descanso, né? Para que ele possa ali se renovar, se recuperar, se restabelecer e logo voltar ativa de novo. Tá? Isso é saúde, isso é falar de saúde. Pode ser saúde das relações humanas, saúde das relações pessoais, saúde no trabalho, a sua saúde pessoal primária, tá? Vamos falar da carta 21, carta da montanha. É uma carta temerosa porque fala de um grande obstáculo, mas também pode falar de uma grande tempestade num copo d'água, né? Que geralmente acontece quando a gente se depara com uma dificuldade, um problema muito grande e a gente fica sem saber como lidar com ele. Por quê? Somos envolvidos pelo nosso lado negro, escuro da emoção, onde vai jogar a gente no balde de insegurança, de medo, de desencorajamento, da impulsão, da ansiedade e do erro. Sim. Porque a partir dali, quando a gente é tomado por esse tipo de emoção, a gente começa a agir por impulsão devido à ansiedade e a gente acaba se atropelando, tropeçando, caindo ou errando e aumentando ainda mais os nossos problemas. Então essa carta ela te convida para que você tenha frieza, né? Toda montanha, ou ela está coberta de gelo, ou ela está assim, olha, ela te remete a um estado frio, gélido aqui em cima. Falando no topo, o que é o topo? É a cabeça. Falando que é o momento de você manter a cabeça fria, as suas bases ao chão, ou seja, seus pés ao chão, para que você consiga ver esse problema de uma forma mais fria, calculista e com mais clareza. Toda montanha é formada por diversas pedrinhas que foram se acumulando e crescendo ali no decorrer dos séculos, vamos dizer assim. Então, ao invés de você enfrentar essa montanha, esse problema todo de uma vez só, a gente fragmenta isso. A gente separa em caixinhas de prioridade e vamos resolvendo caixinha por caixinha. Resolvemos a primeira caixinha de prioridade, ótimo, deu certo, vamos partir para a segunda. Resolveu a segunda, vamos para a terceira. E quando cada caixinha é resolvida, é um degrau que você sobe dessa montanha. Quando você perceber, já resolveu todas as caixinhas, já chegou no topo do problema, está resolvido e vida que segue. Porque senão, quando a gente começa a tentar resolver tudo na pressa, na impulsividade, na ansiedade, a gente acaba pulando processos, deixando um monte de rabo solto e que uma hora ou outra o universo vai cobrar para que a gente volte lá atrás para resolver. E a gente acaba perdendo tempo para isso e às vezes nem dá mais tempo. Entende? É isso. Então não tenha medo da montanha, tenha coragem de enfrentá-la de cabeça erguida, de cabeça fria e de forma racional e organizada. Tá? Pode demorar um pouquinho mais do que você previa, mas você vai conseguir chegar no seu objetivo com segurança, com firmeza, com solidez, para que quando bater uma tempestade você apenas balance, mas não caia e não quebre, certo? É isso. Caso tenha problemas com justiça, também é o momento de você olhar isso com mais frieza, porque o processo está ali meio que bloqueado, mas as coisas estão caminhando de forma lenta, mas estão caminhando. Carta número 22, a carta dos caminhos, que aqui no baralho Lenormand ela é bifurcada, olha, tem uma bifurcação e dois caminhos que se abrem. Uma com uma árvore frondosa, o outro com uma montanha, que, ou seja, obstáculos, né? Um lado mais escurinho aqui. O que isso quer dizer, Kleber? Quer dizer que é um momento de escolhas, de você parar, raciocinar, montar uma estratégia, um plano. Não é só seguir o seu caminho.
como que será esse caminho, como você quer seguir, o que você precisa levar, onde você quer chegar, qual o seu objetivo, né? Então existe sim uma necessidade de organização prévia, ou seja, para que você tome uma decisão é momento de você colocar os pés no chão, ter a noção de como está o seu estado de vida, de como você está diante desse momento de vida, para que você possa caminhar. O caminho está aberto, está livre, só que você precisa fazer as suas escolhas de qual caminho seguir. Lembrando que você é responsável pelas suas escolhas, mas também é 100% responsável pelas consequências dele. Seja boa ou seja ruim, você, somente você, é responsável pelas consequências. Não adianta depois ficar procurando culpado além de você, certo? E no baralho cigano tradicional, o caminho é único, o que não libera você do conceito de escolhas, de raciocínio e de planejamento, porque o caminho está livre, está aberto, mas a opção de seguir ou não e de como seguir é sua, certo? Nem sempre o caminho de luz é o caminho correto. Existe aí aquela... Lembra do urso da falsa ilusão, onde a gente acha que o mais bonito é o mais seguro, é o mais vantajoso? A priori pode ser. Por quê? Porque estamos acostumados a lidar com o nosso lado luz e a gente recusa o nosso lado sombra, porque ele nos traz sensações que a gente não gosta muito de lidar com elas, né? Mas, porém, às vezes é necessário você ir pelo lado mais escuro, sombrio, para que você aprenda a lidar com as suas sombras, aprenda a lidar com as suas emoções, aprenda a controlar seus medos, a sua ansiedade e aprenda, através desse processo, o autoconhecimento, saber quem é você de dentro para fora, porque aí você vai ter lá na frente o equilíbrio para lidar com todo e qualquer tipo de situação, seja ela clara e objetiva, ou seja ela escura e um tanto quanto ali temerosa, tá certo? Vamos lá para a carta mais negativa do baralho, aquela que vocês estavam esperando ou que vocês temem tanto, a carta do rato. Isso, não tem como dizer que essa carta tem algum ponto positivo, porque não tem, né? Ela remete à inveja, mau agouro, mal olhado, a energias negativas que te rondam, a pensamentos negativos, a vampirização de pessoas, a desgaste pessoal seu por várias situações, como vampirismo de terceiros, influência de terceiros, pessoas que sorrateiramente ali na escuridão se aproximam de você por interesse, para usurpar, extorquir daquilo que você produz, roubar da sua energia, da sua produção financeira ou material, sem que você perceba, né? Aquele amiguinho que na frente está ali sorrindo e por trás está te apunhalando. Então não tem como. É aquele tipo de situação que te gera desgaste por conflitos, por intrigas, por barraco, confusão, entende? E pessoas que também ao seu redor que fazem questão de destruir a sua felicidade, porque a sua felicidade incomoda essas pessoas. Então é um tipo de situação e de carta que fala para você como um alerta, cuidado, está na hora de você abrir os olhos, de você trazer luz a esse buraco para expulsar esses ratos da sua vida, tá? E luz você tem de sobra, afinal de contas, somos energia, e a partir do momento que somos energia, sim, podemos produzir luz, somos pessoas iluminadas, né? Então, se eu trago luz, se eu sou luz, eu posso trazer luz à escuridão, então eu não preciso ter medo, basta eu ter coragem de enfrentar e aceitar a mim e ao meio para que as coisas possam se abrir aí e acontecer de uma forma melhor, tá? É isso. Vamos para a carta 24? Carta do coraçãozinho, falando das emoções e sentimentos. Não tem como fugir muito, né? O coração ele fala para emoção e para sentimentos. É só tomar cuidado com os excessos, para que você não entre na psicopatia, para que você não entre naquela coisa da possessividade, dos excessos, da violência, ou ainda pior, degrida para o caminho da depressão. Então cuidado com os excessos, tá? Tudo é bom, tudo é ótimo dentro da carta do coraçãozinho, desde que seja dentro dos seus padrões de limite. Tudo que é excesso é ruim, é nocivo,
tá certo? Vamos para a Carta das Alianças, carta número 25, olha essa que bonita. Carta das Alianças, a gente já remete ao casamento, ao namoro, ao noivado, às ficadas. Mas a gente, são compromissos? São, mas assim, porque o ser humano ele tá sempre voltado ao lado emocional e afetivo. Mas a aliança, ela fala primeiro do seu compromisso primário. Qual é o seu compromisso primário? Aquele que nós assumimos quando nascemos com nós mesmos, de sermos o melhor possível, de nos cuidarmos, de nos tratarmos, de nos priorizarmos, né? E de sermos felizes, que é a única obrigação que a gente tem. E se a partir do momento que a gente não está feliz, alguma coisa está errada, a gente precisa parar, avaliar, ver o que está de errado para poder mudar. Certo? Então, esse é o compromisso primário. É isso que remete à aliança. São compromissos, mas a gente parte do compromisso primário, que é de você para com você mesmo. Depois disso, vem os compromissos. Sim, de relacionamento, de casamento, de namoro, de ficagem, mas também vem os compromissos profissionais, o comprometimento. Então, ela fala sempre disso. E pode falar, sim, de alianças para o trabalho, de parcerias, sociedades, uma nova equipe, coisas nesse sentido. Então é sempre voltando para um ciclo de junção de pessoas num círculo ali positivo para trabalho, para acolhimento ou apenas para as relações pessoais mesmo, certo? Carta dos Livros, carta número 26. Ela fala de conhecimento, busca, evolução. Também fala de organização para trabalho, para estudo. Fala que se você estiver pensando em voltar a estudar, é o momento certo. Fala que se de repente você está passando por uma situação difícil financeira, que é o momento de você parar e organizar isso, planilhar isso, as despesas e as receitas, né? Me faltou a palavra. Para que você possa equilibrar o seu mês financeiro. Então ela fala de busca de conhecimento, evolução, ela fala da tradição, história, ela fala também da organização para trabalho. Basicamente seria esse o contexto do livro. Vamos para a carta 27, carta da carta, que fala de comunicação, comunicação aberta, aquela comunicação que vai e volta, a troca de comunicação, seja ela por e-mail, seja ela por carta, seja ela falada, pode ser um documento, uma declaração, se você estiver comprando uma casa, pode ser os documentos da casa ali que estão saindo, se você estiver esperando uma aposentadoria, um processo, a sentença está para sair, então ela remete a processos jurídicos, a declarações, contratos, sempre algo que venha te passar algum tipo de informação, seja positiva ou negativa, mas que venha de alguém e que te remeta a uma repasse, a uma resposta sim ou não. Tá? É isso. Basicamente é isso. Como eu disse, depende muito do contexto da sua leitura. Essa fundamento básico, ele pode aumentar ou diminuir. Como eu disse, toda leitura ela tem um fundamento base de leitura. O que agrega é a sua expansão intuitiva, é a sua tradução da interpretação sagrada daquela simbologia e entender a mensagem que ela está passando para você. Isso vai agregar na sua leitura, vai agregar e aumentar, estimular a sua fala. E não tenha medo de falar o que a sua intuição diz. Eu sempre digo, a intuição é a nossa espiritualidade, nossos mentores falando com a gente através do inconsciente. E jamais eles vão dizer ou falar ou aconselhar algo que seja errado ou que não condiza ou não condiga, né, com aquele estado de leitura do seu consulente. Pode ser que naquele momento você não entenda, mas quem tem a vivência é o seu consulente, ele vai conseguir encaixar. E se ele não encaixar naquele momento, durante o decorrer da sua leitura, você vai buscar e com certeza você vai achar onde aquela informação está fazendo sentido, tá? Carta do Homem, 28, ou do Cigano, que fala da estrutura masculina, de força, determinação, racionalidade, ação, atitude e resolução. E
aquela coisa de não ter medo, da coragem, né? Da impulsividade. Essa é a característica do homem. Aí vem a mulher para contrapor, que vem trazendo a sensibilidade, o emocional, a esperteza, a flexibilidade de atitude, né? Vem trazendo aquele lado mais sutil para conseguir relacionar as coisas. Enquanto o homem traz o emocional do ímpeto, da ação, da atitude, da reação, a mulher ela traz o controle racional. Então o homem ele é a atitude, os braços, as pernas, e a mulher é a cabeça, é a razão, é a que faz as ideias, que traz aquela questão de como agir de uma maneira diplomática, flexível, mas ali firme, para que o homem receba essa informação e tome as atitudes de acordo com aquilo que ela desenhou. Então os dois juntos formam um equilíbrio perfeito, certo? Não é à toa que um carrega o coração e o outro carrega espadas, que fala da razão, né? Dúvidas? Acredito que não. E se tiver, me procura no privado. 11 982 57 8086. Tanto o telefone, o celular pessoal quanto o WhatsApp, certo? Consultas também, pode me procurar por esse número. Vou ter um prazer imenso em te atender. Carta número 30, a carta do Lírio, Lírio da Paz. Por si só já fala, Lírio da Paz. Então essa carta ela remete à paz pessoal, à paz do momento, à paz espiritual, à paz do coração. Ela fala para você, olha, calma, esfria tua cabeça, acalma teu coração que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tenha paz. As coisas estão acontecendo como tem que acontecer, no seu momento certo. O rio da tua vida está correndo o trajeto natural. Então, tem algumas pedrinhas? Tem, mas nada que você não consiga transpor de cabeça fria e coração acalmado. Então, calma, que tudo vai dar certo. Essa é a mensagem do Lírio da Paz, certo? Vamos para a carta número 31, a carta do Sol, que fala de quê? Intensidade, fala de força, de atitude, de ação, de transmutação, de limpeza, de renovação, regeneração, né? Porque o Sol é vida. Então ele fala de prosperidade, de alegria, de sabedoria, de estado de concentração, mas de prosperidade material e financeira. Então um Sol extremamente positivo dentro do baralho cigano, que ele é decorrido em sequência pela carta número 32, que é a carta da Lua, que ao contrário da intensidade do fogo, traz a calma, né? A calma da lua, das águas, das emoções. Então, assim, a lua, ela, assim como o sol, traz energia do Deus, a lua traz energia da deusa. Então, ela controla toda a energia feminina, né? Todas as tabelas, todos os hormônios aí são controlados pela lua, mesmo porque ela controla as emoções, ela fala do oculto, ela fala dos mistérios, ela fala do seu lado sombrio. Então a lua ela remete a essa frieza para lidar com essas situações. Extremamente poderosa, extremamente magística, a carta da lua ela traz o controle absoluto do oculto e dos mistérios, tanto da magia quanto do seu lado escuro, da sua escuridão. Aprenda a lidar com ela. Carta da chave, carta número 33, falando de portas que se abrem, mas principalmente falando do livre-arbítrio. É o universo dando a você o privilégio de tomar a decisão mais certa diante daquilo que você acha como prioridade ou mais certo para você, certo? A chave fala de ciclos que se abrem, de portas que se abrem, mas você precisa lembrar que um ciclo só começa quando o outro se encerra, uma porta só se abre quando a outra é fechada. E quem vai determinar qual é aberta e qual será fechada será você. Caso você não o faça, o universo fará isso por você. Só tome cuidado com a fase da raposa lá de trás, lembra? De você perder as oportunidades por medo, por insegurança e ficar pensando demais e deixar a banda passar.
Exatamente isso. O tempo da sua porta se abrir, ela pode fechar também, ela pode passar também e você não conseguir mais abrir, tá? Então, use essa chave com sabedoria. Carta número 34, a carta dos peixes, que fala da matéria, do dinheiro, da busca ou da conquista, ou dessa situação, disso, né? O dinheiro ou a matéria, chegando para a sua vida, tá certo? Carta da âncora, falando de segurança e estabilidade, carta número 35, falando de segurança, de estabilidade, de aterramento. E quando que essa carta é negativa? Quando você também deixa as oportunidades passarem por medo de enfrentar, por medo de assumir novas responsabilidades ou novos desafios. Às vezes, para a gente crescer, esse navio precisa andar e a gente precisa levantar essa âncora. Porque quando o navio passa muito tempo ancorado, corre o risco de naufragar. Então, está na hora de buscar novos mares, né? De levantar essa âncora e buscar novos mares aí para crescimento, evolução e aprendizado, tá certo? Então temos o lado positivo, também o lado negativo. Finalizando aí com a carta número 36, chegando ao final do nosso baralho, que é a carta da cruz, falando de encerramento de ciclo, um ciclo sofrido, de sofrimento, de dores, que está chegando ao fim. Isso morre hoje para que possa nascer amanhã. Como será esse amanhã? Depende de como você passa por esse processo, depende da sua aceitação. O importante é que agora você passa pelo livramento e você precisa desapegar daquilo que não te agrega, dos pesos mortos que não fazem mais sentido na sua vida, certo? Para que você passe por esse ciclo, por um ciclo melhor, de uma forma mais tranquila, mais leve, mais suave e passe a viver muito mais feliz. É uma carta que remete à vitória sobre momentos difíceis, certo? E aqui chegamos ao fim do módulo 2 do nosso curso de baralho cigano, lâminas e imagens sagradas do baralho cigano. Espero você na continuidade de aula, espero você num curso online ou no curso presencial, em uma das unidades aí ao qual eu presto parceria, tá? E entre em contato comigo no 11 982 57 8086, tanto para os cursos online quanto para as consultas completas comigo, Kleber Whittaker. Será um prazer te atender, certo? Beijo grande para você, axé, optchauriô.